Seja bem-vindo ao Surreal, um canal para você que ainda tem dúvidas ou nunca ouviu falar na transição planetária. Ou para você que anda se sentindo vazio, sem um propósito na vida. Eu sou a Sofia Marchetti. Olá, e eu sou Luiz Genro. Aqui a gente vai conversar com gente que trabalha ou estuda na fronteira da ciência com a espiritualidade. Você vai conhecer relatos que desafiam a forma como a gente enxerga o mundo. E entender porque a prosperidade na vida, não só do ponto de vista material, depende do nosso equilíbrio mental, emocional e espiritual. Surreal, um canal sobre fenômenos anômalos que fazem parte da história, mas que são ignorados pela grande imprensa e pela maior parte da ciência. E você vai entender por quê. Bom, hoje a gente conversa com o economista, escritor e palestrante espírita Alfredo Narras. Ele é autor do livro Jesus, o Mestre Visto com Outros Olhos, A Árvore da Vida, Introdução à Revelação Cósmica, Meu Tributo a Francisco Cândido Xavier e O Sentido da Vida. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, Alfredo. Oi, Sofia, eu que agradeço, uma honra para mim. Vocês têm um trabalho muito bom para apresentar e eu tenho orgulho de estar ao lado de vocês. Estamos juntos aí no mesmo objetivo. Estamos. Obrigado, Alfredo. Vamos começar pelo começo, então. Você estuda ufologia há 50 anos. Você já teve algum tipo de contato com ETs? E se teve, quando e como foi? Eu principalmente comecei a estudar o assunto e me aprofundando, lendo tudo que saía a respeito disso, vendo filmes, participando de congressos, indo a eventos. Eu fui em vários eventos de ufologia e eu penso que aprendi muita coisa. E aí surgiu uma coisa curiosa. Existe uma diferença muito grande entre uma pessoa que é abduzida, porque aí ela é abduzida, ela é levada à revelia contra a vontade dela para uma nave, para um lugar específico dos extraterrestres, e ali são feitas experiências, sobretudo de ordem genética, mexendo com o DNA das pessoas, colhendo sêmen, colhendo eh, coisas do sistema linfático, hormônios, etc., porque esses hormônios são úteis para o mundo deles, que não tem essas mesmas experiências que nós temos. Então, esse é um aspecto da ufologia muito comum até, mas muito abafado. Os governos que registram esses eventos, eles abafam, eles não querem que a humanidade saiba, por uma razão muito simples. Os governos, principalmente o governo americano, presumivelmente o russo também, eles fazem contatos diretamente com esses seres e obtêm, através deles, tecnologia. Essas tecnologias, à medida que vão sendo assimiladas pelos sistemas tecnológicos do poder dos governantes, ele vai sendo vendido para a humanidade. É assim que surgiu internet, surgiu inteligência artificial, a aviação se desenvolveu muito no jato, enfim, tem várias tecnologias cuja origem é extraterrestre. Então, esse é um aspecto da ufologia que não é muito falado, mas autoridades já começaram a vazar e mostrar que existe realmente um acordo com os governos para que essa tecnologia deles seja transferida para a Terra e aproveitada pelos homens do poder, no sentido de fazer caixa, vamos dizer, né? Ter controle financeiro sobre esse, por isso que é acobertado. Esse contato, ele é físico que os governos fazem? É um contato físico ou é um contato astral? E desde quando que há essa comunicação? Esse é um assunto que a gente precisaria desenvolver, é um pouco complexo, porque tem o contato físico com seres encarnados, vamos dizer assim, cuja fisiologia se assemelha à nossa, embora seja diferente, os órgãos internos são diferentes, mas a fisiologia é muito parecida com a nossa, né? O aspecto da inteligência,
enfim, dos atributos da alma estão presentes nesses seres de fora, embora com uma outra configuração genética. Então, existem seres encarnados que trocam naturalmente esses fluidos conosco. Mas tem seres que são semi-astralizados, eles não têm um corpo tão, tão denso quanto o nosso. Eles são seres encarnados, porém, em, digamos assim, corpos astrais, corpos cuja configuração é menos densa, é mais sutil, é transparente, é translúcida, ou seja, não tem essa coagulação de energia tão densa quanto é o nosso corpo físico. O deles é um corpo físico mais sutil e a gente poderia eventualmente chamar de corpo astral, né? Então, existem sim vários tipos de extraterrestres. Aqui não estamos falando de espíritos desencarnados, que é outra coisa, né? Estamos falando de seres de fora que vêm até aqui. Aí entra um outro aspecto. Existem as pessoas que são abduzidas, ou seja, são contatadas à revelia, não querem isso, mas acontece. Porém, tem aqueles que são buscadores, aqueles que querem saber o que é o fenômeno, correm atrás de discos voadores, vão atrás, pesquisam, se isolam, entram em ambientes completamente desérticos, buscando contato com esses seres. Isso também acontece. Existem os contatados, ou seja, pessoas que estabelecem comunicação com eles, contato com eles, de forma proposital, intencional por parte da pessoa. Eu sou um desse tipo de pessoa. Eu fui atrás. Eu fui atrás, eu queria saber, eu investiguei, eu corri, fiz, digamos, preparação para contato, até que, depois de 10 anos de preparo, eu consegui ter um contato com seres de fora de uma espécie unicamente. Porque se a gente for considerar o espectro extraterrestre, são mais de 40 raças que estão em torno da Terra. Alguns são, digamos, protetores nossos, querem preservar a humanidade, outros são interessados em nos usarem como um laboratório, né, de vida, e tem outros que estão esperando esse mundo acabar para eles explorarem o espólio do que sobrar aqui a benefício deles. De qualquer forma, tem de tudo nesse mundo de Deus. E aí entram as confusões, aqueles que defendem, aqueles que atacam. Existe uma certa animosidade no ambiente extraterrestre que envolve a Terra, entendeu? A gente hoje percebe claramente isso, porque muita gente está com a sensibilidade aguçada e vê esse conflito de energias em torno da Terra que ninguém sabe explicar, a menos que estude em profundidade. Mas que está uma confusão aí no campo astral muito grande, tá. Qualquer sensitivo, qualquer pessoa com um pouco mais de sensibilidade percebe isso e isso afeta o nosso humor, afeta o nosso bem-estar, enfim. Algumas pessoas se deprimem, outras pessoas ficam meio esquizofrênicas, meio perturbadas, vamos dizer assim, porque não conseguem explicar o que está acontecendo. Mas existe algo acontecendo aí fora com muita intensidade, como nunca houve antes. A ufologia começou muito simples, com alguns fenômenos, alguns casos, alguns eventos que foram se sendo investigados, depois foram ampliando, ampliando. Hoje é um fenômeno mundial que abrange toda a Terra e toda a atmosfera terrestre. Nós vamos, em algum momento, à medida que os seres humanos forem aguçando a sua percepção, a sua sensibilidade, vai chegar um momento que todo mundo vai ver, né? Por enquanto, ainda existe uma barreira feita
pelo nosso organismo fisiológico, nossos olhos físicos, a nossa armadura genética para a nossa alma, ela oblitera a nossa visão, ela ofusca a nossa capacidade de enxergar mais além. Nós só enxergamos o que é tridimensional, físico, palpável, enfim, que é visível aos olhos, que é sensível ao olfato, ao paladar, ao tato, etc. Mas aquilo, a visão da alma é algo que os espíritas desenvolveram, bem ou mal, a maioria por mal, mas se desenvolveu em mediunidade, e tem gente que já vem com essa sensibilidade aflorada e percebe coisas além dos cinco sentidos. E, naturalmente, esse tipo de sensitivo, esse tipo de percepção, à medida que a humanidade vai se esclarecendo a respeito das coisas astrais e espirituais, a própria criatura vai expandindo a sua capacidade de enxergar essas coisas, porque ela tenta entender e, na busca de compreender o que está acontecendo fora, ela dilata a sua percepção, amplia a sua capacidade espiritual de visão, e aí acaba tendo contato com essas circunstâncias externas. E isso Com está quem, acontecendo hoje de forma muito grande e coletiva. Alfredo, com quem você contatou? Que raça foi? Que tipo de contato foi? Que você tirou desse contato? A busca que eu fiz foi em função do meu aprendizado espírita, né, espiritual. Eu tive muita convivência com o Chico Xavier e ele me orientou em muito na minha busca por essa vida fora da Terra, né? Não era uma orientação que ele fazia para qualquer pessoa, era uma orientação para pessoas que perguntavam a respeito. O Chico não abria esse assunto à vontade, mas a gente perguntava, Chico, tem nós que estamos vivendo na Terra nesse momento, somos espíritos oriundos da evolução na própria Terra ou somos espíritos que viemos de fora e estamos aqui exilados, estamos aqui de forma compulsória, como quem está num hospital, numa prisão, ou seja lá o que for. E o Chico dizia o seguinte: tem de tudo. A grande maioria da população terrestre ela é oriunda da evolução dos próprios seres da Terra. Vem lá desde os seres inanimados, os seres os vegetais, os animais, o homem e até o Homo sapiens. Esse processo evolutivo da Terra gerou um ser cujo corpo físico ele já consegue incorporar um ser desencarnado de outro mundo evoluído, porque ele aqui encontra ressonância, um corpo que tem ressonância com o estado mais evoluído dele. Então, é perfeitamente possível um ser de outro planeta encarnar como ser humano. Então, se isso é verdade, e é possível que alguns de nós, uma percentagem da humanidade, são seres de fora encarnados no ser que evoluiu na Terra, então é possível estabelecer uma conexão entre nós e os nossos irmãos do mundo do qual nós nos originamos. Então foi essa a busca que me moveu, de fazer contato com os seres que eu imaginava ser da minha família espiritual em outro mundo, uma vez que eu assimilei com muita profundidade. Ah, Principalmente, há um livro do Chico muito importante, talvez o livro mais importante dele, na minha ótica, que é A Caminho da Luz, de Emmanuel. É um livro espírita, psicografado pelo Chico Xavier, mas que conta o exílio de seres evoluídos do planeta, da região da Capela, de um dos planetas da região da Capela, que foram exilados aqui na Terra. E o Chico dizia que ele mesmo, assim como muitos de nós ali que nos reuníamos em torno dele, assim como outras personalidades do mundo, são seres que vieram expulsos da capela para cá, em espírito, e começaram a reencarnar no Homo sapiens, já que o corpo do Homo sapiens já tinha aptidão para se manifestar
com visão, com fala, com entendimento, e assim aprimorar a tecnologia da Terra. Então, esse é o aspecto do qual eu fui atrás. Queria saber de onde eu vim, para onde eu vou voltar, se é que eu vou voltar, se eu vou ficar aqui, o que eu estou fazendo aqui, qual a razão de eu ter vindo para cá, se eu sou de uma família espiritual, como o Chico dizia que a gente era. Foi esse, digamos, o enredo da minha busca. Tá? Então, eu fui atrás e acabei encontrando seres que se manifestaram para mim como sendo seres da capela, da região, e que, de certa forma, conheciam o espírito que incorporou em mim, que viveu anteriormente na capela. E aí eu passei a ter contato com esses seres. É um casal, Exla e Eron. Exla mulher, eu era um casal, criaturas lindíssimas, muito bonitas, e eu passei a trabalhar com eles. Então, aqui em São Paulo tem centros espíritas que trabalham com cirurgia espiritual feita por seres extraterrestres. Esses seres me levaram para trabalhar em algum desses lugares, como a Mônica Medeiros, por exemplo, trabalhei muitos anos lá, a convite sob a proteção desses seres. E foi um período, 6, 7 anos que eu estive lá, que eu aprendi muito com eles, na prática, na vivência da convivência com seres de fora. Agora, tem de tudo: tem seres hostis, tem seres que dominaram a Terra na antiguidade, depois desencarnaram, não eram seres da Capela, eram seres de outras galáxias, que exploraram a Terra quando era um planeta ainda inóspito, deixaram raízes aqui em construções megalíticas, etc. E as convulsões planetárias acabaram extinguindo essas espécies, muito 200 mil anos atrás, mas os espíritos deles, alguns ficaram encarnando aqui e criaram sistemas de poder, de dominação. Então, é um outro aspecto da vida extraterrestre que a Terra tem. Esse contato que você fez, ele foi por meio da mediunidade? Como que foi? Eles se projetaram na sua frente, você de olhos abertos, de olhos fechados, só para as pessoas terem uma noção mais ou menos de como aconteceu. Dentro do trabalho espírita, eu tenho a sensibilidade de ver, de ouvir espíritos, de perceber a manifestação de seres desencarnados. Nesse caso que eu relatei, foi contato físico. Eu fui presencialmente, fisicamente, ao encontro. Foi um encontro que nós tivemos em Itatiaia, 2.000 metros de altura, num inverno rigoroso. Não era bem inverno, era outubro. E eu fui em busca do contato. Estava lá acampado, fazendo meditação, fazendo treinamento para o contato. Até que aconteceu. Depois de muitos anos de treinamento, num grupo ufológico, eu acabei fazendo contato, entrei dentro de uma nave para a convite deles, eles me aceitaram, me convidaram para entrar, eu entrei, era uma nave pequena aí de uns 10 metros de diâmetro, e ali dentro eu tive uma experiência incrível, incrível, porque me foi muito útil até para o meu entendimento espiritual. Mas foi físico, foi com esses olhos que eu estou te vendo, com esse corpo que eu me apresento aqui. Não teve nada de excepcional, não. Então, porque você falou que é necessário um desenvolvimento espiritual para ter contato com os extraterrestres. Mas tem como as pessoas que não têm ligação nenhuma com a espiritualidade ter algum contato com os extraterrestres? Até nesses casos de abdução que acontecem contra a vontade da pessoa? Quando o caso é a revelia, você está dizendo? Isso. Alguém que não acredita, ela consegue ver um extraterrestre, assim, de alguma forma, em algum acontecimento específico? Eu tive contato em congressos com pessoas que foram abduzidas. Então, eu vou partir do relato delas, das experiências que elas tiveram, tá? Então, o que que acontece? Quando uma pessoa é levada à revelia,
ela praticamente é hipnotizada, ela adormece, ela fica insensível, ela não sabe, não sente o que está acontecendo. Ela vai meio que adormecer, é como num processo de anestesia para uma cirurgia. Ela é anestesiada, hipnotizada, é levada para dentro da nave e ali eles tiram, recolhem sangue, sêmen, óvulo, espermatozoide, etc. E depois devolve a pessoa íntegra, sem dano fisiológico. Quer dizer, eles estão tirando algo que você dispensaria naturalmente, certo? Então, esse é o processo que a gente chama de abdução saudável, vamos dizer assim, porque é útil para eles. Então, ele está fazendo um benefício para uma raça que tem alta tecnologia, mas fisiologicamente é inferior a gente. Eles querem aprimorar a genética dele com o nosso DNA. Esses são os casos de abdução que eu tive a oportunidade de estudar, vamos dizer assim, com o próprio abduzido, certo? Então, tem muitos casos, sim, tem muitos casos. Hoje é pouco comum isso, viu? Diminuiu muito esses casos, porque eles já estão em contato com a gente de forma laboratorial. Eles já conseguem esse material, já nem tanto a revelia, abduzindo pessoas, mas sim sendo transportada e colocada à disposição deles, tirada de hospitais, tirada de os próprios homens fazendo esse tipo de trabalho para eles. Mas isso também é meio confidencial, não sei até que ponto isso é verdade. É só de ouvir falar que eu estou falando, tá? Mas no caso dos governos, o contato é físico? As pessoas que têm um pouco de conhecimento sabem que os Estados Unidos têm, lá no deserto do Arizona, na área 51, locais a 100 metros de profundidade, tem ali laboratórios onde tem seres levados para lá. Vários casos de naves que caíram, cujos seres foram capturados pelos exércitos, foram levados para essa área e lá eles estudam essas criaturas, conversam com elas, estabelecem compromissos, contatos, enfim, tem toda uma prática ali de contato, né? Você disse que esses seres extraterrestres, eles não têm uma matéria que nem a nossa. Eles não são seres materiais que nem a gente. Mas existem algumas raças que são Sim. palpáveis. Sim, os seres com os quais eu tive contato são palpáveis. Apenas eles têm recursos de invisibilidade, o que é Entendi. diferente de ser um ser astral, né? Essas naves, elas conseguem fazer uma... Nossa, está muito ruim, eu tenho que tirar. Elas conseguem fazer como é que a gente poderia dizer, um acobertamento da presença delas, de tal forma que elas se tornam invisíveis. Grande parte das naves, elas se escondem atrás das nuvens, para que nós não vejamos. É por isso que muitas naves são vistas dos satélites e não daqui para lá, né, de quem está na Terra. Mas hoje tem, a casuística os Estados Unidos, só num único ano, tiveram 3 milhões de relatos de abduções. Você imagina a quantidade de abdução que existe. Agora, você vai perguntar por que é mais concentrado nos Estados Unidos? Aí é um outro aspecto, porque eles procuram a genética que tem maior poder de inteligência, que é mais prática para eles. As inteligências, digamos assim, que são mais emotivas, que são mais ligadas ao mundo afetivo, eles não têm muita preocupação. Eles querem pessoas cuja racionalidade, cuja eficiência é mais proveitosa. É isso que eles precisam para o mundo deles, entendeu? Por isso que a abdução é muito mais frequente nos Estados Unidos, enquanto que o contato espiritual, que é mais amoroso, que é mais
digamos, de Jesus, digamos assim, é mais no Brasil que acontece. Percebe? Por isso que o Chico dizia, o Brasil é o coração do mundo e os Estados Unidos é a inteligência do mundo, né? E só que isso está mudando tudo agora. Isso aí já é passado, né? A coisa está mudando muito. Mas você estava falando dos contratos que os governos têm com os ETs, é isso? É onde a gente sabe, teve um ministro do Canadá, Healy, eu não lembro o nome Paul dele. Hellyer. Paul Hellyer. Ele Pô, apareceu no Alienígenas do ele Passado. Fala. declarou publicamente, é um cara entronizado nesse aspecto, porque é ministro de Defesa, ele sabia, e ele teve participação real e concreta no evento com os extraterrestres. Então, ele sabia, o que ele falou é uma verdade que é irretorquível, né? Uma pessoa de credibilidade. Fora isso, a gente sabe que não tem como negar mais isso. É tão óbvio, né? É tão claro para todos nós que tem toda uma psicosfera extraterrestre envolvendo a Terra, nós não temos dúvida, né? A vida veio, na maior parte veio de fora. O próprio DNA, que é o princípio inteligente do qual a fisiologia humana se origina, ela provavelmente foi algo trazido para a Terra, que não existia aqui, né? É muito complicado supor que o acaso das convulsões planetárias do magma e da, da estrutura terrestre pudesse gerar um algoritmo tão sofisticado como é um DNA, que tem lá 48 mil genes trabalhando para compor uma forma de inteligência avançada que progride, que evolui. Isso não é uma coisa fruto do acaso. Isso foi alguém que bolou esse algoritmo e incutiu isso numa célula, e isso foi semeado na Terra. A vida foi semeada na Terra. Mesmo a vida que se desenvolveu na Terra a partir do princípio inteligente, que é o DNA, veio de fora também, né? O próprio planeta não gerou vida por si só. A vida foi construída a partir de semeaduras, tanto na origem quanto com a vinda de seres de fora. Então, esse é um aspecto, digamos assim, ufológico, que faz com que a gente tenha que se abstrair da vida terrestre como sendo princípio, meio e fim de tudo. Não é. A vida daqui é uma vida transitória, passageira, que a gente vem com uma missão, com um propósito, cumpre esse propósito, se deu conta numa vida, está livre, se não deu conta, vem outra vida. Eu penso que nós, no atual estágio que nós estamos, nós sofisticamos tanto a vida que a gente vai ter que reencarnar ainda muitas vezes para que as vidas inferiores possam alcançar o nosso patamar de racionalidade, de progresso, de evolução. E aí entram outras coisas que estão em jogo aí, como a inteligência artificial, que é algo que ainda pode surpreender a gente de uma forma muito constrangedora, né? A inteligência artificial, ela É, pode ser algo ruim para a população mundial? há muitos anos, no meio espírita, começou a se falar da transcomunicação extraterrestre com os espíritos, né? Teve uma pesquisadora da USP, uma mulher muito inteligente, a Sônia Rinaldi, que por acaso é minha vizinha aqui. A Sônia fez um trabalho fantástico com computador e televisão. O que ela fazia? Ela punha a televisão no chuvisco, né? Nenhum canal sendo acessado, apenas o chuvisco, como acontece quando você está na televisão e ela não tem nenhum canal sendo transmitido.
E esse chuvisco, ela gravava esse chuvisco por horas e foi percebendo que no meio do chuvisco aparecia um rosto, faces, até que, aprimorando os áudios, ela foi percebendo que esses rostos também falavam com ela. No fim, ela criou um mecanismo de computação e televisão que estabeleceu contato com seres de fora. Quando eu ajudei, a gente trabalhou com ela de algum modo, a gente participou, incentivamos, a gente queria que isso vingasse para o mundo inteiro, era algo inédito, né? Mas ela, infelizmente, patenteou o método dela e só ela faz isso, ninguém tem acesso. Então, ficou uma coisa restrita. Quem quiser tem que entrar, fazer curso com ela. Aí entra aquele questão financeira que eu saí fora. Então, o que que acontece? Outros mecanismos que hoje estão sendo utilizados, um deles é a inteligência artificial. Você pega um sistema de computação que tem inteligência artificial, ele pode processar tanta informação que a nanotecnologia está começando a capturar também informação astral para dentro da inteligência artificial. O que significa isso? Os espíritos estão começando a se comunicar conosco através da inteligência artificial. Dentro de algum tempo, a gente vai abrir o computador e falar com a avó desencarnada, com um tio desencarnado, com alguém, porque a nanotecnologia ela é quântica, e como os espíritos vivem no mundo quântico, em algum momento eles vão conseguir estabelecer um meio de comunicação através do meio quântico para chegar numa tela de computador ou de televisão. Isso está iminente. Já está acontecendo em alguns laboratórios. Em algum tempo, em alguma década ou duas, sei lá, isso aí já poderá ser algo tranquilo, comum, corriqueiro na vida de todo mundo. Você conversar com os espíritos através do computador, no celular, né? Então, tem coisas acontecendo que estão sendo previstas, estão sendo anunciadas, já estão sendo mostradas como viáveis. Daqui a pouco acontece, como tudo nesse mundo de tecnologia. Quem que previu que ia ter televisão? Quando o Chico psicografou os livros dele, da série André Luiz, nos livros espíritas se falavam em meios de transporte aéreo, naves que se iam de uma cidade espiritual para outra, meios de comunicação entre uma cidade espiritual e outra por meios tecnológicos espirituais, e todo mundo achava que aquilo era fantasia, era algo impossível de acontecer. Nós não tínhamos televisão, não tínhamos, era só rádio, alguns sinais de telecomunicações, mas não tinha essa abrangência, né, de comunicação. Mas o André Luiz revelou tudo que acontecia no plano espiritual, que hoje nós já está ao nosso alcance, que já nós temos aqui. Agora, daqui para nós estabelecermos contato com ele, nós já temos a tecnologia deles, vai ser um passo, é estabelecer o link. Vai ser um start, criar um link e a gente entra em contato. É muito próximo isso, né? Meu modo de pensar, eu posso estar enganado, pode levar aí algumas décadas, mas tá viável, né? Mas isso seria algo proveitoso para a gente. Claro, claro. Existe um receio, né? Os tecnocratas disso, você pega um Elon Musk, você pega um Zuckerberg, esse pessoal que lida com isso, eles estão receosos do quê? De a inteligência artificial superar a própria inteligência humana. E isso acontecendo, a própria inteligência artificial possa dominar e escravizar o homem, manipular o homem de tal forma que ele fique submetido, dependente da inteligência artificial.
porque ela vai acabar com os empregos, vai acabar com muita coisa que o homem produz, ela vai fazer de modo autônomo. Então, o homem serve para quê? Vai ser escravo da inteligência artificial. É um medo que a humanidade começa a ter na frente, né? Ser superada por algo tecnológico. Aí qual é o drama? Ou a gente reencarna num robô de artificialmente inteligente, ou a gente tem que desenvolver o nosso sistema fisiológico para incorporar a inteligência artificial numa mente mais avançada que nós temos que construir, né? Porque se você pensar que um homem pode incorporar, um ser espiritual pode incorporar no robô, como é que ficam as emoções, as sensações, o amor, a troca de energia entre dois seres sociáveis, vamos dizer assim? É inexplicável, ainda é uma incógnita. Então, o ideal seria o homem se aperfeiçoar, desenvolver suas faculdades a ponto de a sua inteligência nunca se submeter à inteligência artificial, fazer com que a inteligência continue sempre servindo ao homem e não o escravo dela. Esse é o drama que a gente vai ter aí na frente, né? Mas isso não tem a ver com expansão de consciência, de você dominar melhor a sua consciência para não ser dominado pela máquina? Então, isso vai depender de nós, né? Nós somos mal acostumados, em termos religiosos, a sermos passivos, esperar que Deus resolva, os espíritos resolvam, e esquecemos de fazer a nossa parte. Eles já fizeram a parte deles, já nos deram todas as ferramentas. Mas se nós não utilizarmos, não evoluirmos, não aprimorarmos, não avançarmos no processo e nos melhorarmos, a gente vai acabar sendo superado pelas nossas próprias criações. O homem está criando algo, ele virou um deus, está criando uma máquina que se parece com ele, né? E, de repente, essa máquina pode achar que é melhor do que o próprio homem. Agora, se o próprio computador criar um operador que opera ele mesmo sem a presença do homem, está feito uma nova criatura independente do ser humano. Enquanto o computador precisar do operador, nós temos ascendência sobre ele, sobre a inteligência artificial. Mas a partir do momento que ele se operacionalizar automaticamente, ele tiver o seu próprio operador, ele dispensa o homem, aí nós estamos ferrados, não vão precisar da gente. Esse é o maior medo, né? É o medo de que a inteligência artificial acha que o ser humano está estragando o planeta e diz assim, ó, esses caras não merecem esse planeta, deixa eu ficar com ele sozinho, né? Esse é o medo que tem aí pela frente, esse é o desafio que nós vamos enfrentar, né? Esse é o grande desafio da humanidade aí na frente. E ainda tem a questão dos desafios climáticos, né? Então, daqui a pouco, o pessoal vai ter que escolher quem que é melhor para enfrentar os desafios climáticos, um robô ou um ser humano? Quem enfrentaria melhor os desafios que estão pela frente, com o problema climático do planeta, com as convulsões que o planeta possa apresentar, com as dificuldades todas planetárias? Quem enfrenta melhor os problemas? Isso é uma questão que começa a entrar em jogo. Uma alma encarnada num corpo físico ou uma alma encarnada numa máquina, né? Nós precisamos de alimentação, precisamos de energia, precisamos de proteção, um lugar para morar, uma proteção física, enfim. Nós temos um conjunto de necessidades absurdo para viver. A máquina não, né? É só uma fonte elétrica e tchau, faz tudo. São, sei lá, são desafios que estão postos aí para
os estudiosos. Eu quero continuar amando, namorando, vivendo, comendo, bebendo. Eu lembro que eu lembro uma vez uma palestra do Divaldo Franco lá no Anhembi, e ele estava falando de vida em outros planetas, né, com base nas obras do Chico, e ele disse o seguinte: olha, num planeta superior não tem as necessidades que nós temos aqui. No planeta superior não tem sexo, não tem família como nós conhecemos, essa necessidade de alimentação que a gente tem aqui. Lá tudo está já resolvido, equacionado de forma autônoma. E aí ele estava falando como a vida se processa lá, se vive mais em função dos relacionamentos, da afinidade, da criação da arte, da música, da literatura, da beleza, etc. E se abstrai dessas necessidades fisiológicas que nós temos aqui. E ele falou isso no fim da palestra dele, ele falou assim: quem daqui gostaria de ir para um planeta superior? Se Jesus estivesse hoje na Terra aqui e convidasse a gente, olha, quem quer ir comigo para um planeta superior? Aí o pessoal ficou pensando, pô, eu vou para um planeta que não tem manjar dos deuses, não tem vinho, não tem sexo, não tem isso, não tem aquilo, não tem namoro, não tem. E aí ninguém levantou a mão. Aí um cara lá no fundo levantou a mão. Falou: ah, se Jesus me convidar, eu vou morar num planeta que não tem nada disso. Tá bom, um só. Bom, encerrou a palestra, ficou aquele clima de reflexão, todo mundo pensando, né? No dia seguinte, o Divaldo veio na Federação Espírita. E público lotado, salão lotado, todo mundo queria ouvir o Divaldo lá. Ele tinha falado no Anhembi antes, né? Foi falar na Federação. E aí apresentaram o Divaldo. Quando ele foi começar a falar, lá atrás levantou a mão. O senhor Divaldo, eu sou aquele cara que estava no Anhembi ontem, assisti a sua palestra, e eu falei que queria ir embora daqui, mas eu queria falar para o senhor que eu me arrependi, porque ontem eu estava bêbado. Quem quer largar isso aqui? Esse é o drama que a gente tem. Isso aqui é muito bom, apesar de tudo, né? É muito gostoso viver no planeta. Então, a gente tem desafios pela frente enormes, né? Enormes. Ou a gente deixa a mão de muita coisa boa, ou a gente aprende a ser bom e se tratar bem a humanidade inteira, trabalhando pelo bem comum. Aí a humanidade regenerada, uma humanidade nobre, uma humanidade que honesta, produtiva, amorosa. Esse é um outro mundo. Mas esse é o mundo que a gente vem esperando que aconteça, esperando que Jesus volte para, né, estabelecer esse mundo novo para a gente. E isso está sendo odiado, não sei até quando, né? A gente não Então, sabe até onde isso vai. falando nesse mundo novo, o que que todos esses acontecimentos que a gente falou até agora, tanto o avanço tecnológico, quanto a crise climática, quanto o contato com os extraterrestres, o que que isso tem a ver com a transição planetária? Se você puder explicar o que que é a transição planetária e falar se toda essa movimentação tem a ver com ela. Certo. Esse termo, transição planetária, ele surgiu no meio espírita, da seguinte condição. O Kardec, quando estabeleceu uma hierarquia dos mundos, ele anunciou que havia mundos inferiores, que não têm vida ainda, né? São primitivos. Tem mundos que são mundos primitivos, que os seres em evolução não têm racionalidade, estão no estágio animal. Tem mundos de regeneração, que são mundos já evoluídos, que têm inteligência, têm sentimento, têm atributos nobres da alma em vigor. Tem mundos superiores e vai numa escala progressiva até os chamados mundos perfeitos, onde o mal não existe. Quando Kardec estabeleceu essa hierarquia planetária, ele situou a Terra como um planeta de expiação e de provas, ou seja, um planeta que seria um local
apropriado para exilar as pessoas aqui. Seria uma espécie de penitenciária. Então, espíritos que fracassam nos mundos mais elevados, eles, como nós tiramos um delinquente das ruas e pomos na cadeia, esses mundos superiores tiram aqueles que estão atrapalhando o progresso lá e mandam para cá. Então, a Terra ficou sendo um planeta de exílio, um planeta penitenciário, um planeta hospital para tratamento de espíritos complicados que em outros mundos só causavam problema. Então, vai causar problema? Vai causar isso na Terra. Lá o mal com o mal se entendem. Só que esse processo da Terra ele tem um período de duração. E aí os espíritos anunciaram que esse período em que a Terra se situaria nessa condição de expiação e provas estava terminando. Então, haveria uma transição da Terra do estágio de expiação e provas para um estágio de planeta regenerado, um planeta onde o bem prevalece sobre o mal. Infelizmente, o que a gente está vendo é que está uma bagunça, que ninguém sabe quem está ganhando essa guerra, se é o bem ou o mal, né? É uma bagunça tão grande, está todo mundo meio perdido, né? Mas a ótica da transição é que o bem vai vencer o mal em algum momento e entrar no mundo de regeneração. Mas você acha Agora, que isso está acontecendo? Desculpa. Não, eu acho que não. Eu acho que vai piorar muito antes de melhorar. É a leitura que a gente faz dos fatos que a gente está observando, né? Infelizmente, muitos valores nobres das pessoas, da alma e da convivência estão perdidos, estão sendo jogados na lama, né? Você vê notícia de estupro de criança, você vê notícia de tráfico de mulheres, você vê notícia de corrupção generalizada nos governos. Você vê, nós estamos vivendo um estado de barbárie em certos aspectos. E isso, quando a gente olha para trás, parece que o passado foi melhor. Então, nós estamos regredindo, estamos deteriorando o nosso aprendizado, estamos perdendo valores, as virtudes que a gente já havia adquirido estão se desfazendo. O que está acontecendo? A gente tem que se perguntar, porque alguma coisa está errada, né? A minha geração, eu considero, era muito mais, digamos, elegante, disciplinada, educada do que a de hoje. Embora tenham muitas pessoas extremamente evoluídas entre nós. Mas o que aconteceu? Os extremos ficaram maiores. Tem criaturas extremamente virtuosas e tem criaturas extremamente más convivendo, quando isso antigamente era um pouco mais suave, os extremos não eram tão visíveis assim, ou eram ocultos, sei lá, ocultados, né? mas tem gente Mas que essa é a fala que realidade. tem gente que fala que é justamente isso que faz parte da transição, que há algumas pessoas, o joio do trigo, que alguns não vão conseguir evoluir nesse sentido. Não faz parte da transição essa radicalização para os Mas, dois lados? no Espiritismo, a gente trabalha com essa noção de que o que aconteceu lá na capela, havia lá um contingente enorme, milhões de criaturas, que estavam atrapalhando o progresso da capela para ser um mundo feliz. Então, eles tiraram esses espíritos de lá para não atrapalhar o progresso deles e eles foram exilados aqui na Terra. Então, a proposta espírita, digamos assim, é de que esse mesmo processo que aconteceu lá esteja acontecendo aqui. Aqueles que se agravam no mal, que agravam o mal que fazem, eles gradativamente seriam ou serão tirados do planeta e levados para um planeta mais inferior que a Terra para se reeducarem. E aí na Terra vai ficando pessoas de índole melhor, de tendências melhores, com aspectos de virtude mais evoluídos, enfim, a Terra melhora. É aí que faz a transição. Então, essa é uma expectativa do movimento espírita.
mas eu não sei se isso é generalizado no conhecimento do planeta, né? Os hindus têm outra abordagem. Os americanos têm outra abordagem. Para eles é o arrebatamento. Os extraterrestres vão levar os bons embora e aqui fica só quem não presta. Então, tem várias, né? Várias, digamos, políticas aí de como consertar a Terra. A gente tem que estudar, tentar compreender e ver para que lado está indo o barco, né? Eu É, acredito muito nas palavras de Jesus, sabe? A gente tem que amar, ser bom, fazer o bem, ter a consciência tranquila de que fez o melhor que pôde e o resto entrega a Deus, que seja o que cada um colhe o que planta, né? Não dá para a gente colher o mal que não fez. Você vai colher sim. o mal ou o bem que fez. Tem muito segredo, né? Eu acho que Jesus foi muito feliz no exemplo que ele deu de vida. O problema é que as religiões mudaram tudo isso, né? Deterioraram isso, né? A religião pune, castiga, cobra taxa, enfim, faz punição, justifica vingança, etc., porque aplica um tipo de lei que Jesus já havia mudado. Então, é um retrocesso, né? Mas isso está E sendo abalado hoje. Está tudo sendo questionado. o Chico Xavier, ele chegou a falar alguma coisa sobre a transição planetária? E o tempo todo. O própria obra dele configura muito esse aspecto. O Chico, os espíritos que escreveram ou que falaram pelo Chico sempre investiram na possibilidade do homem melhorar, ser cada vez melhor, cada vez mais nobre, cada vez mais educado, mais disciplinado, mais respeitoso com o semelhante, que buscasse mais as virtudes celestes, né? As virtudes da alma. Esse sempre foi o foco da obra do Chico, né? Por isso que ele mesmo se desapegou de família, se desapegou de dinheiro, se desapegou de tudo quanto é coisa, para poder dar um exemplo de virtude parecido com aquele que Jesus deu. Desapego total, amor profundo, sem apego. Amar as pessoas sem posse, sem apego, sem, sem tentar escravizar ou dominar quem quer que seja. Esse é o amor verdadeiro, né? O amor que ama sem se prender, sem se apegar. E qual seria o papel dos ETs nessa transição, supondo que ela esteja acontecendo? Segundo o que eu estou aprendendo atualmente, a, a raça humana adquiriu certos recursos, certas qualidades de sentimento que não existe lá fora. O que nós estamos querendo dizer? Todos os planetas que estão em condições melhores do que a Terra, cujas humanidades são mais avançadas, eles avançaram unicamente em inteligência. Eles são altamente inteligentes, mas não sabem amar. O amor foi uma semeadura que Jesus fez aqui na Terra para combater o mal. Essa semeadura que foi feita por Jesus aqui deu ao homem uma qualidade que não existe no universo lá fora, só tem aqui. Isso de você dar a vida por um amigo, a mãe dar a vida por um filho, você se dedicar a uma pessoa renunciando a tudo que a tua vida podia te proporcionar, esse desapego e uma dedicação total ao amor, isso parece que só tem na Terra. Então, esse tipo de atitude de amor das pessoas virtuosas que estão na Terra parece que está sendo objeto de observação do universo inteiro. Todo mundo está vindo aqui observar os efeitos desse comportamento para ver por que eles não têm isso lá fora. Parece que essa é a ótica da visita extraterrestre. Eles vêm aqui fazer pesquisa, eles vêm aprender algo que eles não têm. Quando você pega o conceito de evolução da alma,
né? Eu escrevi um livro sobre isso, pouco importa. Você tem, na vertical, a inteligência. A inteligência é uma virtude que cresce verticalmente. O amor, ele cresce na horizontal. É a convivência, a afinidade, a, a, o relacionamento humano. Tá? Aqui é meio egoísta. Você só evolui para si mesmo. Você evolui a inteligência. Isso aqui faz bem para você, mas não ajuda ninguém. Aqui não, aqui você ajuda as pessoas, aqui você convive, aqui você transfere conhecimento, transfere informação, vibração, etc. O que os ETs estão nos ensinando é o que a evolução verdadeira não é nem a vertical nem a horizontal, é a resultante. Você tem que desenvolver inteligência e sentimento. Você não pode desenvolver só sentimento, porque você acaba dominado por forças inteligentes. Então, você tem que desenvolver a inteligência como defesa. E aí é que vem essa resultante, que é resultado da inteligência e do sentimento igualmente desenvolvidos. Então, um aspecto para a gente estudar que parece que é o motivo dos extraterrestres estarem nos observando aqui o tempo todo. Falando um pouco de profecia, você tem visto alguma sincronia entre antigas e famosas profecias e o momento que a gente está vivendo agora? Se você puder citar algumas. O que é uma profecia? Uma visão antecipada do futuro, né? Agora, por exemplo, eu estou aqui na minha casa. Se eu vejo que tem alguém na porta, eu sei que tem alguém batendo na porta e eu posso ir atender. Então, eu estou diante do fato. Agora, se eu estou na janela do meu apartamento olhando a rua e eu vejo lá embaixo uma pessoa passando, e lá na esquina eu vejo um assaltante armado esperando aquela pessoa chegar para assaltá-la, e eu estou na sacada do meu prédio, eu posso avisar essa pessoa que está passando lá embaixo: olha, cuidado, porque ali na esquina tem um assaltante que pode te pegar. E se essa pessoa escuta o meu aviso e atravessa a rua, muda de rumo, ela se salva. Se ela não escuta o que eu falei, ela vai lá na esquina e acaba assaltada. Então, o que eu fiz foi um aviso. Para a pessoa que recebeu esse aviso, é uma profecia. O que os espíritos fazem? Eles estão numa condição como a que eu estou na sacada do meu prédio, vendo lá embaixo. Eles estão num plano mais alto, vendo o que acontece aqui ao longo do planeta inteiro, e estão vendo que se o mundo inteiro está se armando, vai ter uma guerra. Eles estão vendo se tem pessoas mancomunando ali em segredo para tomar um governo, tomar um poder, fazer alguma maldade. Eles estão vendo e eles avisam. Tem os médios, tem os canalizadores. Isso se torna uma profecia, um aviso. Então, a profecia é uma possibilidade, mas não é um determinismo. Então, o mundo tem tido muitas profecias ao longo da história, mas a maioria delas não se concretizaram. Por quê? Porque se ouviu as profecias e se evitou que elas acontecessem. Muitas profecias não aconteceram, até agora. Muita coisa que, por exemplo, Jesus avisou, ainda não aconteceu. Muitas aconteceram, estão acontecendo. Mas, como a gente foi avisado, aqueles que se detêm no estudo do Evangelho falam: putz, Jesus avisou isso, temos que parar. Então, a profecia é isso, é uma advertência de que, se as coisas não mudarem, isso vai acontecer. Não é uma fatalidade, é uma previsão. O que nós estamos vivendo hoje, que a gente chama de apocalipse, é a revelação de todas as profecias que estavam ainda não aconteceram até agora. Então está todo mundo conturbado porque está acontecendo coisas que foram previstas
E as pessoas não sabem bem o que fazer. Está todo mundo meio perdido, porque nós fomos avisados e não agimos, né? Principalmente os religiosos. Eles sabiam que ia acontecer um mal para a humanidade se as religiões fracassassem. Como elas fracassaram, a maioria das religiões fracassaram, algumas pessoas aproveitam, mas a maioria não. As coisas que foram previstas em decorrência de não se ouvir as advertências estão acontecendo. É simples assim. Com efeito estufa, se não parar com o consumo de combustíveis fósseis, o efeito estufa vai piorar. E tem tantas coisas que se sabe as causas, mas ninguém impede de acontecer. Então, acaba acontecendo. É uma profecia, é uma certeza que vai acontecer se não mudar, né? É que muita coisa, o interesse financeiro é tão grande que ninguém se preocupa com o futuro. A turma quer o dinheiro agora. Essa complicação que a gente vive, né? O imediatismo da vida e não pensar no futuro. Em relação à transição, voltando um pouco, que a gente estava falando, o que pode acontecer com as pessoas que não estão nem aí para melhorar a consciência delas, expandir a consciência, se preparar para deixar essa parte de materialismo em segundo plano e não no primeiro? Ninguém está querendo dizer que ninguém tem que a- trabalhar, ganhar dinheiro, nada disso, mas que isso não deveria ser a coisa mais importante na vida. O que a gente pode dizer para quem não está sabendo nada sobre a transição, do que é preciso fazer para a gente passar por ela de uma forma melhor? Olha, pela minha própria vivência, o que eu aprendi com o Chico? O Chico que me balizou muita coisa na vida. Ele dizia assim: meu filho, cuida muito bem da tua vida profissional, trabalha direito, seja honesto, faz o bem que você puder no seu trabalho, faz o trabalho seu com o melhor, dando o seu melhor e entrega o serviço. A tua parte espiritual, essa é a parte de César. A tua parte espiritual, que determina o seu progresso espiritual, essa você procura fazer se abstraindo da vida profissional. Não mistura as coisas. Trabalha no centro, vai dar passe, faz palestra, faz o bem sem que ninguém saiba, ajuda os pobres, ajuda os familiares que precisam. Faça o bem, como puder. Profissionalmente, você não pode ser tão generoso, tão bondoso, tão ingênuo. Você tem que dar o melhor de si para receber o melhor que a empresa pode te dar. É uma lei justa. Então, a lei do trabalho é uma lei, a lei da caridade é outra lei. Nós temos que conviver com as duas coisas em momentos diferentes. Hora de trabalhar, vamos trabalhar, hora de fazer o bem, vamos fazer o bem. Eu procurei seguir essa regra para a minha vida. E eu acho que deu certo para mim, porque eu me sinto profissionalmente realizado. Acho que não fiquei devendo nada profissionalmente para as empresas que eu trabalhei. Recebi o salário que eu mereci, nunca reclamei. Vivo bem com a minha aposentadoria, graças a Deus. E o que me sobra hoje de tempo de vida eu dedico à espiritualidade, a divulgar o que eu aprendi, aos estudos que eu estou fazendo, que eu estou aprendendo agora ainda, que a vida é um processo infinito de aprendizado, e vamos vivendo. Não sei quanto tempo eu tenho de vida, mas eu quero desencarnar trabalhando, como o Chico fazia, né? Ele é o meu modelo nesse momento, né? Eu quero morrer saudável e trabalhando. É isso que importa. Então, não sei se isso serve para alguém, não sou modelo para ninguém, mas comigo deu certo. Eu sou muito feliz no que eu faço, entendeu? Não posso reclamar de nada. Estou muito, muito tranquilo, no modo de vida que eu vivo. Mas não sei se isso é suficiente. Muita gente não tem a condição que eu tive de trabalho, as oportunidades que eu tive, que eu aproveitei muito bem. Enfim, cada um tem o seu campo de provas, enfim, tem a sua bagagem espiritual, tem seus débitos espirituais, enfim.
cada caso é um caso, né? Então, eu só posso falar por mim. O que eu sempre desejo para as pessoas é que elas sejam as melhores pessoas possíveis, porque a consciência tranquila é o maior benefício que a gente leva dessa vida. Se você morrer com a consciência tranquila, em paz, a alma sobe. Se você tem a consciência pesada, o peso da alma te leva para baixo. Simples assim. Você acha que as religiões, com essa visão de um Deus vingativo, colaborou para o mal prevalecer em muitas situações aqui na Terra? Eu acho assim, a minha geração, que é bem antiga, ela foi muito reprimida. E eu fiz parte da juventude que virou a mesa, né? Minha época foi a época da pílula anticoncepcional, da minissaia, da mulher trabalhando, enfim, dessa mudança da mulher, do status da mulher se equiparar em termos de liberdade ao do homem. Contudo, o que eu observo é que o ponto de equilíbrio que isso deveria ter ficado, ele se perdeu, de tal forma que hoje nós estamos no outro extremo. O da licenciosidade, o da permissividade, o do abuso, o da decadência moral, enfim. Se saiu de um extremo de repressão para uma permissividade total. E eu acho que o meio termo teria sido o ideal e a gente perdeu o eixo, sabe? Acho que a sociedade, estou falando de mim, estou falando sociedade como um todo, parece que perdeu o eixo. São poucas pessoas que se conseguem manter no meio do caminho, sabe? No meio termo. Mas, como todo extremo bate e volta, em algum momento isso aqui vai ter a consequência a qual vai ser cruel, difícil, e as pessoas vão ser levadas de novo para um outro eixo de convergência. Essa é a minha ótica de ver essa situação. Infelizmente, a gente está no outro extremo da repressão, sabe? Uma permissividade. E o homem não está sabendo usar a sua liberdade. Alguns sim, mas a maioria não. A liberdade está sendo usada de um modo depredativo, depredatório, sei lá, que vai levar a um processo de degeneração humana. Eu acho que vai precisar de uma intervenção, porque senão a degeneração vai ser muito grande. E- Que Esse Por isso que eu Deus, intervenção? acredito na volta de Jesus, né? Eu sou um dos que torcem para que isso aconteça, né? Desculpa, Luiz, pode não, não, eu interromper. ia complementar a pergunta da Sofia, porque é um Deus esse Deus que a gente chama de Deus vingativo, você chama de Javé, não é? Esse Isso. que não seria um Deus. Afinal, quem é Javé, então? Se ele não era um Deus, era um ser Ai, mais Luiz, essa é a evoluído. pergunta de US$ 1 milhão. A resposta está aqui, ó, em 2 Mas tem volumes. gente que vai ouvir Eu, também aqui que não sabe nem quem é Javé. Aonde que assim, tá esse Javé? quem é Javé? A questão é muito séria, é muito profunda, é muito complexa. Javé é o Deus que criou esse universo, de fato. Só que, assim, o Pai Celestial, que é o verdadeiro Deus, ele outorga a seres da hierarquia abaixo dele o direito de criar mundos, criar o universo. Javé recebeu do Pai Celeste, que é o Criador espiritual, esse espírito recebeu essa outorga de criar esse universo. Com a melhor das intenções, ele criou essa coisa magnífica que é o universo. Mas não era para ser o que deu, porque o que era para ser um único ovo cósmico, um planeta só, digamos assim, acabou explodindo e degenerou em milhares de planetas e planetas que se
se constrói, se destrói, tudo é muito transitório. E esse universo inteirinho ele é transitório, nada aqui é permanente. Cada mundo que se cria pode durar 5, 10 bilhões de anos, mas ele se destrói. O próprio universo tem 15 bilhões de anos, mas ele está se expandindo, vai se pulverizar, uma hora ele acaba também, vira poeira cósmica. Então, isso não era para ser assim. Essa obra deu errado. Não sou eu que estou falando isso, nem os espíritos falam isso. A ciência está falando isso, né? Depois que, porque até o século XIX, até o começo do século XX, a ideia que se tinha de Deus é que ele criou uma obra perfeita que funcionava como um relógio, onde tudo se encaixa, não tem defeito, os problemas que existem são causados pelo homem. Essa é a ideia que as religiões transmitiram para nós. O pecado de Adão e Eva é que estragou uma obra perfeita, que o universo foi feito perfeito. Só que a ciência hoje está provando que isso é falso. O universo foi criado de um modo imperfeito, de um modo que não deu certo como devia ter dado. E que isso é um processo que não está tendo meio de consertar. Aí o que acontece? O Pai Celestial, que outorgou a Javé o direito de criar esse universo, teve que mandar para cá seus espíritos, partículas dele, do amor dele, para entrar dentro desse universo para consertar essa obra. Esse é um assunto complexo, mas essa é a ideia dos espíritos entrarem aqui. Consertar a caca que o Javé fez. Porque uma coisa que não bate, esse Javé seria o Deus do Velho Testamento, aquele, que é o que a Ele Sofia é o falou, Deus do Velho né? Testamento. Então, o que não bate, assim, para qualquer pessoa que foi educada lá de infância, né? É que como um Deus desse, depois teve, teoricamente, um filho como Jesus. Porque Jesus veio com amor. E esse cara, esse Javé, ele era um cara de... Não era muito amoroso. E o que acontece? O universo foi criado 15 bilhões de anos, deu errado. Os espíritos entraram aqui e começaram a consertar, criar campos magnéticos, mundos e estabelecer métodos de sobrevivência dos seres que foram criados, etc. Jesus veio de fora, Jesus não pertence a esse universo. Ele veio do paraíso, do Pai Celestial, de onde vêm os espíritos superiores. Jesus veio como uma singularidade dentro da obra do Javé. A obra do Javé é uma obra inteligente. A inteligência suprema que criou isso aqui. E deu errado, porque não tinha amor para sustentar. Jesus veio trazer o cimento que podia consertar essa obra. Então, Jesus é uma singularidade dentro da obra de Javé. E todos nós que viemos com Jesus de fora para cá, ou seja, nossos espíritos, veio aqui e nós somos combatidos por Javé o tempo todo, porque ele não aceita interferência na obra dele. Jesus foi uma interferência na obra dele que ele achava que era perfeita, e não é. E Jesus provou para ele que ele tinha errado, e ele não aceita. Hoje, com as revelações que estão acontecendo, é que o Javé tomou ciência de que ele fez uma caca e é ele que está errado. Mas isso é agora, depois de 15 bilhões de anos que ele está mandando nisso aqui. Mas graças a Jesus, ele despertou para isso. E ele saiu da linha de comando. Ele está entregando o comando para os seres evoluídos. Então, todos os espíritos que vieram do céu para cá, do plano superior, agora são os seres que têm que consertar essa obra. Nós estamos nesse processo. Nós fazemos parte disso, queiramos ou não. Podemos errar ou acertar, nós temos livre-arbítrio, mas nós somos enviados aqui dentro desse universo que é do Javé para consertar a obra dele.
Essa é a nossa história. Vai dormir com um barulho desse. Complicado, hein? É muito complicado, mas a gente acaba sendo maior do que o próprio Deus que criou isso aqui. Porque nós Então, temos uma centelha divina que é o verdadeiro Deus dentro de nós, como Jesus falou, coisa que o Javé não tem. Ele é todo-poderoso, mas não tem aquela centelha divina de amor dentro dele que poderia consertar a obra dele. Então a gente é cobaia dele, de uma certa forma, é isso? Sim, Seria? fez merda, fez caca. E a gente veio para consertar. Aqueles que acertam estão tendo cada vez mais poder, mas não nesse sentido de posse, poder amoroso de transmutar as coisas. Esse é o verdadeiro poder, o poder da mutação. As mulheres talvez entendam melhor isso, mas é o amor que faz isso, não é a inteligência, né? Então, essa transmutação do mal para o bem é a missão de todos nós, transformar o mal em bem. É uma missão que vai levar milhões de anos pela frente, mas nós aceitamos o desafio e cá estamos nós, trabalhando e aprendendo. Só que isso está sendo revelado agora. A gente não tinha muita consciência disso. Esse despertar de consciência, que se chama, é esse conhecimento de que nós somos os autores da obra atualmente. Nós é que podemos consertar o que está errado. Esse é o grande despertar da consciência. Saber que nós ah, temos um papel importantíssimo na obra do Javé. agora só para finalizar, é para você falar para as pessoas qual que é a importância, né, de se inteirar desses assuntos e de buscar essa inteligência espiritual, né? E não só ignorar e viver como se esse mundo fosse apenas material. Tudo isso que hoje a gente chama de revelação cósmica, Jesus tinha falado, né? Só que as religiões abafaram, esconderam, ocultaram, mentiram. Não interessava, porque a religião se uniu ao Estado, a religião se uniu ao poder temporal e dominou a humanidade. Então, tudo que era espiritual ficou oculto. Só que está sendo revelado novamente agora. Eu creio que por influência de Jesus, ele deve estar se aproximando tanto da Terra que não dá mais para esconder essas coisas. Então está cheio de live de gente de tudo quanto é religião, de tudo quanto é tipo, falando as mesmas coisas que já eram sabidas há muito tempo. Estão sendo recordadas, relembradas de uma forma moderna, no modo de explanar mais atualizado, mas, enfim, são as mesmas verdades eternas, né? O Criador faliu, o Criador fracassou e nós viemos para ajudar. Ponto. Essa é o cerne do problema. Então, a gente está fazendo o que pode, estamos criando vida, criando planetas, criando história, criando, enfim, mecanismos amorosos de convivência, criando meios de apoio um ao outro, enfim. A humanidade vai se sustentando. Não é só na Terra, daqui se transmite para tudo quanto é lugar. Existe uma internet cósmica que é feito pelas naves, elas funcionam como é que a gente fala quando tem um roteador? Elas funcionam como roteador. Cada Wi-Fi? nave dessa transmite para o seu mundo, para outra nave no mundo deles, o que está acontecendo aqui. Então, o universo inteiro sabe o que está acontecendo aqui. Existe uma internet cósmica aí, porque essa tecnologia é deles, e eles observam o que nós estamos fazendo aqui de bom para eles também trabalharem na mesma direção. Em algum momento, isso tudo vai convergir para uma tentativa de solução. Esperamos. É trabalho, muito trabalho pela frente. Não tem descanso, não.
É que tem muita gente que fala, eu não ligo para essas questões filosóficas da vida, eu não me importo, eu não quero saber se tem vida após a morte, se existe vida extraterrestre. Você acha que as pessoas elas deveriam criar esse interesse e se interessar por isso? Existe um argumento forte para isso. É assim, a pessoa que peca por ignorância, ela não tem culpa. Então, as pessoas preferem ficar na zona de conforto, ignorar tudo isso, para não ter a mínima responsabilidade com nada. Elas querem viver a sua vidinha normal, tarará, tudo bem. Ótimo. Se fizer o bem, tem méritos. Mesmo ignorando tudo isso, tem seu mérito. Agora, as pessoas que são esclarecidas e sabem que é isso, sentem de modo diferente a vida porque se sentem responsáveis por despertar os outros. Isso é o que está acontecendo. As pessoas responsáveis, que se sentem responsáveis pelos fatos, elas estão se expondo. Então, o que eu estou falando aqui nessa live, eu falo dentro de uma casa espírita, nas aulas de espiritismo que eu dava há 40 anos atrás. Não é novidade nenhuma para mim, né? Porém, hoje tem uma live onde a gente pode falar isso para o mundo inteiro. Uma bênção. Isso é uma maravilha tecnológica, é um modo fantástico de a gente, sei lá, tentar ajudar, de algum modo, as pessoas a se reposicionarem na vida, né? Porque pensa bem, isso que você falou, uma pessoa que nasce, estuda, trabalha, tem uma profissão, ganha o seu dinheiro, casa, tem filhos, cuida dos filhos, depois tem neto, cuida dos netos e morre, ela não fez nada mais do que qualquer animal faz. Qualquer bicho faz isso, né? Nasce, cresce, casa, tem filho, procria, tarará, morre, começa tudo de novo. É a vida animal. Mas não somos só animal. Tem uma alma dentro de nós. Isso muda tudo. Aí a gente se sente responsável de usar um corpo animal para mostrar a espiritualidade para um mundo que não conhece o que é espiritualidade. É uma responsabilidade tremenda. Mas para isso tem que sair da vidinha, né? Tem que pôr a cara para bater. Aí é complicado. Apanha muito, viu? Apanha bastante. Mas é gostoso. Super obrigado, viu? Vão Adorei ser Fico à conversar com disposição você. sua, Luiz. Eu agradeço a oportunidade. Eu acho que estou tentando cumprir um papel aí que não é meu, vem lá de fora. E, se eu sendo útil, eu fico muito feliz. Eu legal. que agradeço a oportunidade. Um prazer. Tem muito prazer meu, viu, Sofia?